Oi, gente, boa noite. Tô fazendo esse vídeo porque acho que fica melhor para vocês aprenderem os índices. Então, como a gente não pode ter esse contato físico, vamos estudar por esse meio virtual e vocês não serão prejudicados de forma alguma por esse motivo que está acontecendo, tudo isso de estarmos separados. Estou morrendo de saudade de todos. Gostaria muito que a gente tivesse uma sala de aula aprendendo da melhor forma possível. Espero que tudo isso passe logo e voltemos à sala de aula, à nossa programação normal. Bem, resolvi gravar esse vídeo porque o assunto é um pouco mais delicado. Nós vamos começar a estudar análise por meio de índices. E nós vamos começar pelos índices de liquidez. Os índices de liquidez indicam quanto a empresa possui de dinheiro para saldar as suas dívidas. Então, nós vamos estudar o índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata, certo? Então, eu sempre vou estar virando o vídeo para vocês, para que vocês possam acompanhar junto no computador e vocês podem acompanhar junto na apostila aí, todos vocês têm a apostila que eu enviei para vocês e fica lá no capítulo 4, em análise por meio de índices, certo? Eu vou pausar aqui o vídeo para virar. Bem, gente, essa é a análise por meio de índices, certo? Onde nós vamos utilizar dados do balanço patrimonial, dados da DRE, para que a gente possa calcular esses índices financeiros. E eu queria ter um equipamento melhor, claro, para passar essas aulas para vocês da melhor forma possível. Tá tremendo um pouco, mas pronto, agora melhorou. Então, a análise por meio de índices vai ter vários índices. Entre eles teremos os índices de liquidez, os índices de endividamento e os índices de atividade. Hoje nós vamos começar a estudar os índices de liquidez, certo? E no segundo os índices econômicos, compreende o índice de rentabilidade. Primeiros índices que nós vamos estudar serão esses três aqui, certo? Só que o primeiro que vamos começar hoje é o índice de liquidez, que é esse aqui. São fórmulas bem mais fáceis, certo? Aqui tem bem destacado, olha só, os índices de liquidez. Os índices de liquidez têm como objetivo demonstrar a capacidade da empresa de saldar suas obrigações com terceiros em geral, ou seja, seus passivos a pagar. Trabalharemos para a obtenção desses índices com os ativos circulante e não circulante, realizável a longo prazo, e passivo circulante e não circulante, que é a mesma coisa que exigível a longo prazo. Então, para o grupo dos índices de liquidez, são necessárias as seguintes contas do ativo. Todos esses valores aqui, vocês vão encontrar lá no balanço, certo? O primeiro balanço que usamos foi o balanço da Souza Cruz. Então, eu quero que vocês tenham em mãos, nesse momento, o primeiro balanço que estudamos, que é o balanço da Souza Cruz. E se vocês observarem, todos esses valores estarão no balanço, certo? São os valores que nós vamos precisar para calcular os índices. E também vamos utilizar essas contas aqui do passivo, que é o total do passivo circulante e o total do passivo não circulante. Vejam que nós temos 2 anos no balanço, 2007 e 2008, porque nós precisamos fazer os índices dos 2 anos. Assim como a gente fez a análise vertical de 2 anos, os índices eles também são feitos em 2 anos diferentes, certo? Então, aqui eu vou descer mais um pouquinho e aqui começamos a calcular o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente é bem simples. Você vai pegar o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Cuidado para não confundir. Ativo circulante não é total do ativo. Ativo circulante está lá separado. Vai ser uma das primeiras contas, certo? Do final do ativo.
Então, vai ter lá separado ativo circulante, ativo não circulante. Da mesma forma que terá passivo circulante e passivo não circulante, para depois vir total do ativo ou total do passivo. Então, muito cuidado, observem o balanço direitinho. Eu vou abrir o balanço aqui para mostrar a vocês onde é que vocês podem encontrar, certo? Para vocês não terem dificuldade na hora de encontrar. Bem, gente, peguei aqui o balanço da Souza Cruz, certo? Para identificar para vocês onde é que está o total do ativo circulante. O total do ativo circulante está aqui, olha. Logo bem no início do balanço. É esse valor aqui, são esses valores de 2007 e de 2008, certo? Observem que aqui é o início do balanço, aqui é o ativo circulante, logo em seguida total do ativo circulante. Vou preencher aqui para vocês não perderem. Pronto, de amarelo. E aqui embaixo é o total do ativo não circulante. Cuidado, esse cuidado que eu mando vocês terem é para não confundir com o total do ativo, certo? Nós vamos utilizar total do ativo circulante e, se for quando for pedir, total do ativo não circulante. Por enquanto, nós vamos utilizar só o total do ativo circulante. Vou abrir aqui para vocês, para a gente ver a fórmula, certo? Na apostila, olha só. Nesse caso, a gente pegou o total do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Eu vou abrir novamente o balanço. O passivo circulante vai estar aqui, ó. Passivo, tá certo? Aqui vai ter passivo circulante todas as contas dele. E o total do passivo circulante estará aqui. Certo? Então, nós vamos utilizar esses valores. Tanto de 2007 como de 2008, certo? Então, vou abrir aqui novamente a apostila. Vejam que para fazer o índice de liquidez corrente, eu peguei o valor do ativo circulante e dividi pelo total do passivo circulante. Então, em 2007, eu peguei o valor do ativo circulante de 2007 dividido pelo passivo circulante de 2007. Quando eu faço essa divisão, esse valor foi R$ 1,90. Da mesma forma, eu fiz isso em 2008, certo? O valor do ativo circulante em 2008. Vocês podem colocar o balanço patrimonial da Souza Cruz ao lado e verificar que o valor do ativo circulante de 2008 foi o valor de R$ 2.408,60, dividido pelo passivo circulante, que foi o valor de R$ 987,50. Esse valor do ativo dividido pelo passivo deu o valor de R$ 2,44. Então, gente, toda vez que eu fizer esses índices, eu calcular esses índices, certo? Eu vou ter que fazer uma análise descritiva da situação, ou seja, indica quanto a empresa possui de ativo circulante para cada unidade monetária de passivo circulante. Ou seja, no exemplo, temos para o ano de 2007, que para cada R$ 1 de dívida, ou seja, para cada R$ 1 de passivo circulante, a empresa possui R$ 1,90 de ativo circulante. Ou seja, de R$ 1 de dívida, em 2007, a empresa aqui, ó, quando a gente calculou o índice em 2007, deu R$ 1,90. Então, significa dizer que para cada R$ 1 de dívida, a empresa tem R$ 1 para pagar e ainda sobra 90 centavos. O que isso é bom para a empresa. Se esse índice tivesse dado abaixo de R$ 1, seria ruim para a empresa, pois para cada R$ 1 de dívida, ela não teria nem R$ 1 para pagar. E no ano de 2008, certo? Em 2008, para cada R$ 1 de dívida do passivo circulante, tem-se R$ 2,44 de ativo circulante. Ou seja, a empresa, para cada R$ 1 de dívida, ela além de pagar R$ 1 de dívida dela, ainda sobra R$ 1,44.
certo? Então, quanto maior a capacidade desse pagamento, melhor para a empresa, ou seja, quanto maior o índice, melhor. Sempre que vocês forem fazer, vocês vão precisar fazer o cálculo, certo? Dos 2 anos, índice de liquidez corrente pede para fazer os 2 anos. E depois você ainda tem que fazer essa análise aqui, ó, descritiva, certo? Até aqui, ó. Você precisa colocar o ano, precisa aqui, colocar que para cada R$ 1 de dívida, a empresa possui tantos reais para saldar a sua dívida e comparar ela com o ano seguinte, dizendo se aumentou ou se diminuiu sua capacidade de ativo para pagamentos. Então, é bem simples, é só dedicação, é só fazer. Vocês têm 5 exercícios que vocês podem fazer, certo? E sempre tá praticando. Essa é a melhor forma de aprender. Os índices, eles são mais simples, são menos trabalhosos do que a análise vertical e horizontal, então dá para fazer super bem, certo? 5 exercícios aí para vocês praticarem. Então, agora vamos para o próximo índice. Bem, agora vamos dar início ao índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca terá a seguinte fórmula: ativo circulante menos estoques dividido por passivo circulante. Aí você se pergunta, por que está retirando os estoques agora? Está fazendo a diminuição dos estoques. Vejam bem, estoque é dinheiro, mas é um dinheiro que ainda não entrou na empresa. O estoque está lá parado, ainda não foi vendido. Então, nós precisamos calcular um índice de liquidez mais seca, mais enxuta. Então, precisamos calcular com aquilo que é dinheiro ou pode virar dinheiro de imediato. O estoque pode virar dinheiro de imediato? Pode, apenas se for vendido. Estoque parado não é dinheiro, certo? Então, esse índice de liquidez seca será o ativo circulante, aquele mesmo que eu coloquei lá em amarelo para vocês no balanço, menos o estoque. Vou abrir novamente aqui o balanço para vocês. Tá aqui, ó. Ativo circulante, dessa vez menos os estoques. Vou grifar aqui, certo? Vou colocar aqui em laranja. Então, será ativo circulante menos estoques. Lembrando que temos que fazer os 2 anos, certo? O ano de 2007 e o ano de 2008. Então, pegamos o ativo circulante novamente, dessa vez menos os estoques. No ano de 2007, aqui eu já calculei direto. E aí você também pode colocar o resultado direto, certo? Você vai obter o valor de R$ 1.218,90. Lembrando que todos esses exemplos estamos tirando do primeiro exercício, que é o balanço patrimonial da Souza Cruz, certo? Então, no ano de 2007, eu peguei o ativo circulante menos estoques dividido por passivo circulante. E o valor que eu obtive foi R$ 1,11. Em 2008, eu fiz a mesma coisa. Ativo circulante menos o estoque. E aqui eu já coloquei o resultado, certo? Da subtração. Já coloquei o resultado aqui da subtração de ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante do ano de 2008. E o valor que eu obtive em 2008 foi R$ 1,59, certo? Aqui nós temos que indica quanto a empresa possui de ativo circulante líquido para cada unidade monetária de passivo circulante. Então, aqui na análise descritiva, que é essa parte aqui, eu coloquei o seguinte: demonstra que a Souza Cruz, no ano de 2007, tinha para R$ 1 de dívida R$ 1,11. E em 2008, sua capacidade de pagamento aumentou para R$ 1,59. Lembrem que quando vocês forem calcular o índice de liquidez seca, vocês têm que fazer o cálculo, certo? 2007 e 2008. E logo em seguida, fazer a análise descritiva.
certo? Não pode esquecer de fazer a análise descritiva. Então, essa é a liquidez seca. É mais simples. Vamos agora para o índice de liquidez geral, certo? O índice de liquidez geral vai ser o ativo circulante mais ativo não circulante, aqui ó, ativo circulante mais ativo não circulante, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Então, vamos lá voltar para o balanço, certo? Aqui ó, a total do ativo circulante, você vai somar, certo? Ativo circulante com ativo não circulante, tanto do ano de 2007 como do ano de 2008, só que em cálculos separados. O ano de 2007 é um cálculo, o ano de 2008 é outro cálculo. E depois nós vamos dividir pelo total do passivo circulante, aqui ó, mais o total do passivo não circulante. Lembrando, certo, que são anos diferentes, então serão cálculos diferentes. Vou abrir aqui a apostila novamente. Quando eu somei ativo circulante com ativo não circulante, eu obtive esse valor. Aqui eu já coloquei a soma, certo? Logo em seguida, eu somei passivo circulante com passivo não circulante e deu esse valor aqui no ano de 2007. Quando eu faço a divisão, ele deu R$ 1,57 no ano de 2007. E no ano de 2008, eu somei os ativos em 2008, ativo circulante e ativo não circulante, dividido pelo passivo, dividido pela soma do passivo circulante mais passivo não circulante. Então, o valor foi R$ 1,87 no ano de 2008. Então, o índice de liquidez geral indica quanto a empresa possui de ativo circulante mais o realizável a longo prazo, que é a mesma coisa que não circulante, para cada unidade monetária de dívida geral. Passivo circulante mais exigível a longo prazo. Toda vez que você vê aqui realizável a longo prazo, vai ser a mesma coisa de não circulante. E toda vez que você vê aqui exigível a longo prazo, vai ser a mesma coisa que passivo não circulante, certo? E aí, o último índice, certo, de liquidez é o índice de liquidez imediata. O índice de liquidez imediata vai ser as disponibilidades dividido pelo passivo circulante, certo? Se vocês abrirem novamente aqui o balanço, a gente vai ter disponibilidades bem aqui, ó, em cima. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, que é as disponibilidades. Vou botar aqui de verde, certo? Esse valor aqui, esses valores serão as disponibilidades. Mas vai vir balanço que não vai vir assim, disponibilidades. Então, eu vou ensinar a vocês como é que vocês descobrem as disponibilidades. As disponibilidades será o valor do caixa, mais bancos, mais aplicações financeiras. Só que esse valor, para ser somado, ele precisa estar dentro do ativo circulante, certo? Não esqueçam, caixa, bancos e aplicações financeiras, mas que somente poderão estar dentro do ativo circulante. Então, quando não vier assim o nome disponibilidade direto, vocês lembrem que precisa somar caixa, bancos e aplicações financeiras. E aí é a mesma coisa que disponibilidades. No balanço que já vier o nome disponibilidades, ótimo. No que não vier, lembre-se que precisa somar esses três. Então, aqui eu peguei as disponibilidades dividido pelo passivo circulante. Fiz o ano de 2007 com os valores do balanço de 2007 e fiz o ano de 2008 com o resultado do balanço de 2008.
Então, disponibilidades é mais enxuto ainda. Por quê? Porque como tem esses três, que é caixa, bancos e aplicações financeiras, veja que são três contas que se transformam em dinheiro rapidamente, certo? Caixa é dinheiro, banco é dinheiro e aplicações financeiras podem ser resgatadas a qualquer momento se transformando em dinheiro, certo? Então, aqui, ó. A liquidez imediata indica quanto a empresa possui de disponibilidades imediata para cada unidade monetária de passivo circulante. A interpretação desse índice diz o seguinte, certo? Que é um índice que depende, pois apesar de ser um índice financeiro, a liquidez imediata não se enquadra na regra quanto maior melhor. Por ser um índice sem muita expressão, pois compara dinheiro com valores que vencerão em datas variadas, embora a curto prazo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele diz o seguinte, que quando a gente pega o passivo circulante, a gente pode pegar dívidas que não vão se vencer naquele momento, mas que podem se vencer futuramente. Em compensação, quando a gente pega disponibilidades, a gente pega dinheiro de imediato. Ou seja, a gente pode fazer esse cálculo e pegar disponibilidades, que é aquilo que tem no momento, que pode crescer mais com o passar do tempo, mas a gente utiliza para fazer esse cálculo dívidas às vezes futuras, que não é dívida para se vencer agora. Então, ele não é um índice de tamanha expressão. Então, o índice de liquidez imediata, altos em época de inflação, significa certamente que a empresa estará perdendo dinheiro. Aí, aqui, nós temos a análise descritiva do índice. No caso da Souza Cruz, temos que em 2007, para cada R$ 1 de dívida, havia 56 centavos de disponível, enquanto que em 2008 houve uma melhora para 98 centavos. Resumindo os índices de liquidez da Souza Cruz do ano de 2007 e 2008, verificamos que sua performance em 2008 foi bem melhor que em 2007. Ou seja, vocês devem ter percebido isso pela análise horizontal no ano de 2008, que houve um crescimento para a empresa do ano de 2007 para 2008. E esses foram os índices de liquidez que estudamos hoje. São 4 índices, falamos sobre os 4, que foi o índice de liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata. Bem, gente, finalizamos os índices de liquidez e agora eu quero que vocês façam os índices de liquidez do último exercício e me envie por e-mail. Então, aquele mesmo prazo, a gente vai ter até amanhã à noite para que vocês me enviem esses índices, que eu quero ver aí como é que vocês estão se saindo. Lembrando das regrinhas, não esqueçam, vocês têm que fazer os índices manuscrito, tira a foto da folhinha, a folhinha tem que ter o seu nome. Lembre-se de calcular os índices dos 2 anos e lembre-se de fazer a análise descritiva, como eu expliquei. E qualquer dúvida, vocês estão aí com os vídeos, vocês podem passar os vídeos novamente e estudar quantas vezes forem necessárias, tá bom? Por hoje é só. Vamos fazer a lista de presença, mas não vamos fazer confusão como da última vez, certo? Então, aí cada um vai colocando seu nome sem ser necessário lista. E não saiam do grupo, porque vamos continuar ainda utilizando esse grupo para aprender as nossas aulas. Como eu já disse, ninguém vai ser prejudicado com nada. O que tiver ao meu alcance para ajudar vocês, eu vou ajudar. Mas vocês também precisam se comprometer em querer estudar, tá certo? Uma boa noite a todos. Todos estão em minhas orações. Estou morrendo de saudade da sala de aula, estou morrendo de saudade de vocês. E em breve voltaremos a estar juntos.